noite, irmãos, graça e paz. Nós iniciaremos mais uma aula de escola bíblica nessa terça-feira, direto aqui do Facebook da Igreja Batista Nacional Emanuel. Antes de mais nada, vamos orar ao Senhor, vamos pedir que a graça do Senhor esteja conosco nesse estudo, nos conduzindo, nos dando sabedoria, abrindo o nosso entendimento para que a palavra ela venha ter frutos em nosso coração e esse fruto permaneça. E que a gente estude a palavra, que nós como família estudemos a palavra e ela venha nos levar, nos constranger a praticar aquilo que nós aprenderemos nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, obrigado a Deus por esta noite, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua palavra, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, para estudar os livros dos Salmos, Pai. Hoje estudaremos Salmos capítulo 3, que é um salmo que o rei Davi produziu. E eu te peço, querido Espírito Santo, inspira-me, ó Deus, para instruir a Tua igreja, meu Deus, segundo a Tua palavra, ó Deus, que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser para a glória do Teu nome, que nós venhamos praticar as verdades que estão nesse salmo, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa-nos como família, abençoa-nos como membro do corpo de Cristo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai. Amém. Então vamos lá, irmãos. O Salmo capítulo 3, ele é um salmo bem interessante porque ele fala a respeito de uma situação que o rei Davi viveu, que foi uma situação muito caótica, uma situação muito complicada para ele. Eu vou até ler aqui o título: Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Para a gente entender o contexto desse salmo, a gente precisa voltar um pouco na história do reinado de Davi sobre Israel. O que levou a chegar a essa situação que Absalão, o filho de Davi, passa a persegui-lo? A gente precisa voltar no fato que ocorreu no reinado do rei Davi, que ele mandou matar um dos seus servos mais leais, um dos capitães do exército, Urias, porque Davi colocou os olhos na mulher de Urias, que era a Batseba. E Davi agiu de forma tão maquiavélica, vamos dizer assim, tão calculista e tão fria com um dos seus servos mais leais, que isso levou com que Deus se desagradasse dessa situação e enviou o profeta Natan para proferir um juízo sobre Davi, sobre a sua casa. O profeta Natan trouxe um juízo muito severo sobre a casa de Davi, falando que a espada não apartaria da casa de Davi a partir daquele momento, e que ocorreriam situações semelhantes ao que o Davi fez, né? Porque Davi cometeu um ato de adultério, né? Ele deitou com uma mulher de um homem casado, e que na família dele ia acontecer atos semelhantes ao que aconteceu com ele. E a partir dessa profecia proferida pelo profeta Natan, ocorreram vários fatos assim muito caóticos na família do rei Davi. Teve o caso de um meio-irmão que era filho de Davi, filho de mulheres diferentes, mas também era filho de Davi, abusado a sua meia-irmã, que também era filha de Davi. E Absalão, em ato de vingança, né, porque era a irmã de sangue, essa menina que foi abusada, ele preparou uma emboscada para esse filho de Davi e ele foi morto, né? Absalão preparou essa emboscada e matou um dos filhos de Davi. E a partir desse momento ele fugiu da presença do seu pai. Davi também não queria vê-lo. E depois desse período que ele ficou afastado da presença de Davi, ficou longe, ele retornou novamente, só que Davi também não havia mais aquele mesmo vínculo, não havia mais aquele mesmo respeito, né? Até porque Absalão tinha matado um dos filhos de Davi. Isso aí deixou Davi muito aborrecido. E Absalão começou a conspirar contra o reinado de Davi.
Você pode ver isso lá em 2 Samuel capítulo 15, que ele coloca uma carroça na entrada da cidade de Jerusalém, onde costumava se resolver as questões dos israelitas, né, aqueles que tivessem alguma situação, alguma causa para levar diante do rei, sempre tinha alguém ali da parte do rei para resolver esses problemas. Mas quem estava lá era Absalão. Só que Absalão ele fez o jogo contrário, né? Ele começou a dizer que não havia ninguém da parte do rei para resolver os problemas do povo de Israel e que quem dera ele fosse, né, o poderoso de Israel que pudesse resolver essas causas. E ele falava para as pessoas que as causas delas eram justas, que realmente que elas deveriam trazer ao rei, mas naquele momento não havia ninguém da parte do rei para resolver esses problemas. E diante dessa situação, Absalão começou a se tornar um homem muito popular em Israel, começou a conquistar os corações dos israelitas para ele, né? E também prejudicar o reinado do seu pai. E ele fez isso por 4 anos. Então não foi um período curto, né? Foi 4 anos ele conspirando, né? E seduzindo os israelitas a se aproximarem dele e a ver ele como uma liderança que poderia resolver os problemas de Israel. E numa determinada situação que culmina na revolta de Absalão, ele pede para o seu pai que ele precisava ir a uma região de Jerusalém, uma região de Israel, para cumprir um voto em Hebron, era onde essa região de Israel, para cumprir um voto, e ele precisaria levar 200 dos homens mais ilustres de Israel para junto com ele para cumprir esse voto. Só que Davi em nenhum momento percebeu que isso era uma conspiração, né, contra ele, né? Por que o filho do rei precisaria de 200 homens ilustres para cumprir um voto, né? E o rei Davi permitiu, e na verdade isso nada mais nada menos era do que o começo da revolta de Absalão contra o rei Davi. E quando o rei Davi soube que Absalão tinha sido proclamado rei em Hebron, ele não quis começar uma guerra civil no território de Israel. Ele não quis que Jerusalém fosse destruída por causa de uma guerra civil. E ele fugiu de Jerusalém, né? Fugiu de Israel, foi para uma região remota, para fora de Jerusalém, com os seus servos leais, para evitar, né, que houvesse esse banho de sangue na cidade de Jerusalém. E esse é o contexto, né, de Salmos, né, do capítulo 3. Aqui no versículo 1, o rei Davi começa a dizer assim, ó, aqui ele está dizendo em oração, né? Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. São muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Quer dizer, Absalão ficou 4 anos ali roubando corações do povo de Israel. Os israelitas foram seduzidos pelas palavras de Absalão, foram convencidos por Absalão a se voltar contra o rei Davi. E aqui ele diz dessa forma, são tantos meus inimigos, né? E assim deve ser uma indagação, né? Um desabafo do rei Davi diante de Deus, porque os seus inimigos, na verdade, eram os da sua própria casa, né? Primeiramente, o seu filho conspirou contra ele, e o seu povo acreditou na conspiração do seu filho. Então é que ele desabafa, né? Ele fala assim, Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim. Aí são muitos os que dizem, Deus nunca o livrará. Quer dizer assim, é tanta gente contra Davi que dessa vez ele não escapa. É tanta gente que está planejando a morte de Davi junto com seu filho Absalão, que dessa vez ele não escapa. E aqui ele está desabafando na sua oração, né? Vamos dizer assim, ele está fazendo uma reclamação diante de Deus. Deus, são tantos os meus inimigos,
tem tanta gente contra mim, e esses meus inimigos, esses muitos inimigos que eu tenho, estão afirmando que nem o Senhor pode me livrar dessa situação. Que são tantas pessoas querendo a minha morte que nem o Senhor pode me livrar dessa situação. E no versículo 3, ele, depois da reclamação, né, essa primeira parte, né, a primeira parte da exposição do texto, né, desse desabafo, né, que Davi está fazendo diante do Senhor, ele está expondo a situação diante do Senhor, falando o que realmente está acontecendo. E isso nos leva a uma aplicação que nós podemos fazer diante da nossa vida pessoal. A gente pode expor os nossos problemas como eles são diante do Senhor, sem mascarar nenhuma vírgula. Você pode desabafar aquilo que está lá dentro do seu coração. Tem coisas que você sente, tem coisas que você tá ali, você está querendo falar, colocar para fora, diante das pressões, diante das perseguições, diante dos problemas que só você sabe, diante das situações da sua vida que só você sabe, que só você e Deus pode saber, que você só pode colocar diante do Senhor, como o rei Davi colocou aqui. Tem pessoas que não vão entender essa situação que você está passando, mesmo que sejam próximas. E trazendo aqui para o contexto de Davi, Davi estava sendo perseguido pelo seu filho e pelo seu povo. Então, assim, o grupo de confiança que Davi tinha em torno dele era pequeno, era restrito. Então ele não podia se dar ao luxo de falar isso em público. Ele tinha que falar em secreto. Isso nos leva a entender que tem muitas situações que nós passamos que nós temos que falar para Deus em secreto. Nem mesmo para as pessoas que estão na nossa volta. Pode ser que elas nem tenham maturidade, pode ser que elas não entendam o que realmente você está passando. Pode ser que a situação que você está passando, só Deus entenda. Só Ele pode resolver. E nesse caso de Davi, era só Deus que poderia resolver. Porque Davi estava sofrendo a consequência do pecado dele. Aqui, Deus permitiu que esses inimigos se multiplicassem. Mas permitiu por quê? Porque Davi desobedeceu a Deus. Davi cometeu um pecado terrível. Ele foi desleal com o servo dele, Urias, que era um dos servos mais leais a ele. O rei Davi foi lá, deitou com Batseba, né? Aí mandou ela para casa e aí falou assim, manda chamar Urias. Aí Urias veio pro palácio. Aí fica aqui, deita aqui, fica aqui essa noite. Urias ficou lá, né, na frente do palácio. Aí Davi foi ver lá. Ô Urias, sai para casa, Urias. Vai lá deitar com sua esposa. Fica em casa. Ele querendo acobertar o seu ato, né? Porque se Urias tivesse relações com Batseba e depois ele descobrisse que ela está grávida, ele pensaria que o filho era dele, mas na verdade o filho seria do rei. Então Davi ainda tentou acobertar a situação, mas o rei Urias era tão leal ao reino que ele falou assim, Senhor, eu não posso ir para minha casa enquanto os meus irmãos, os meus compatriotas estão na guerra. Isso é injusto. E o rei Davi falou, tá bom, fica aí então. Aí Davi mandou cartas para Joabe, falou, olha Joabe, coloca Urias onde a guerra estiver mais ferrenha, mais forte, onde ali estiver tendo mesmo banho de sangue. Aí no momento que você colocar ele nessa frente de batalha, você pega e tira a guarda dele e deixa ele sozinho. Que ato terrível que Davi cometeu, não. Que deslealdade. Além de pegar a mulher, adulterar com a mulher de um servo leal, ele ainda manda matar. Foi um pecado grave. E Davi estava sofrendo as consequências desse pecado que ele cometeu. E não só ele sofreu as consequências, a sua família também sofreu as consequências. Então tem alguns erros na vida que a gente comete, irmãos. Deus, ele perdoa pecado, sim, perdoa. Só que a consequência vem. E Davi sofreu a consequência para ele entender o peso que tem você pecar, não só contra Deus, mas também pecar contra alguém que é leal a você. Porque Davi pecou contra um homem que era leal a ele. Foi um pecado gravíssimo. E a consequência veio sobre a sua família. Tanto que criou um problema muito sério na sua família, problema interno mesmo, o adultério entrou para a família de Davi, o próprio filho, né, agindo de deslealdade para com o pai, né, então
a divisão mesmo dentro da família, né, ocorreu, né, aquela guerra de poder, né, porque o filho estava querendo tomar o trono do pai, o orgulho, né, Absalão ele conseguiu crescer por causa do seu orgulho e porque Davi permitiu também. E Davi permitiu porque Deus permitiu, né? Deus permitiu para ensinar Davi que o pecado dele tinha consequências graves, e teve consequências graves sobre a família de Davi. Por isso aconteceu. Mas Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, apesar de ter pecado. Então ele sabia que apesar de Deus estar o julgando, quem ia resolver a sua situação seria o próprio Deus. Então Davi se submeteu à disciplina de Deus. Se Deus está fazendo, se Deus fez com que o meu filho se levantasse contra mim, se Deus está permitindo, então eu me retiro de Jerusalém. Eu não vou lutar numa situação que eu sei que Deus que está permitindo. Eu vou me submeter à vontade do Senhor e orar, colocar a minha vida diante do Senhor e ver qual que é a resolução que Ele quer trazer para mim. Tanto que em nenhum momento Davi fere a santidade do Senhor, em nenhum momento Davi fere a soberania do Senhor. Inclusive ele declara que Deus é o seu escudo, aqui no versículo 3. Ó, mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. E na tradição dos reinos daquela época, não só em Israel, mas outros reinos, o rei era tido como o escudo da nação. O rei saía na frente no campo da batalha. Porque a posição do rei de líder, ele inspirava todo o exército e toda a nação. Então o rei era tido como o escudo da nação. Só que naquele momento Davi sabia que ele não era escudo de nada. Quem era o escudo dele era Deus. Que ele estava em situação extremamente grave, que o único que poderia manter a vida dele era Deus, apesar de todos os outros inimigos. Ele diz ainda, és minha glória e mantens minha... Todas as glórias, todas as conquistas do reino de Davi eram graças a Deus, porque Davi ele sempre consultava o Senhor antes de sair uma batalha, e por isso ele sempre vencia, porque ele seguia a direção do Senhor. Ele não tomava decisões sozinho, ele não tomava decisões independentes. Ele não se baseava apenas no seu orgulho, no seu ego. Ele consultava o Senhor. Ele demonstrava que ele tinha dependência do Senhor. Ele demonstrava humildade. Por isso o seu reino continuava e ele sempre se mantinha de cabeça erguida. Porque Deus era quem o colocou lá. Deus o colocou e Deus podia tirá-lo. E Davi entendia isso. Falou, se o Senhor permitiu, se for para Absalão reinar, então eu me retiro. Só que ele não deixou de colocar essa situação diante do Senhor. Aí ele diz aqui no versículo 4, clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte. Ou seja, o Senhor trouxe resposta. Apesar de toda a situação que Davi estava passando, o Senhor trouxe resposta. E o mais interessante, meus irmãos, no versículo 5, deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Davi, ele tinha todos os motivos para não conseguir dormir à noite. Por quê? Porque os inimigos dele se multiplicavam, o filho dele estava o perseguindo, e se Deus permitisse, Absalão ia matá-lo, mas Deus não permitiu, porque Deus não queria que Absalão tocasse na vida de Davi, porque na verdade Deus estava trazendo uma disciplina sobre a vida de Davi, então Deus não permitiu. Então Davi, com esse entendimento, ele diz assim, eu vou deitar e dormir em meio a esse caos, porque eu sei que é o Senhor, que é o soberano. É Deus que está permitindo que toda essa situação aconteça. Eu pequei, eu errei, veio a mão do Senhor sobre mim com disciplina. Aconteceu todas essas situações e não tem como eu resolver essa situação. Eu tenho que confiar no Senhor. Tem outro lugar na palavra do Senhor lá que Davi diz que eu prefiro estar nas mãos do Senhor, porque na mão do Senhor há misericórdia. Ah, lembrei a situação. Ele faz um recenseamento em Israel, querendo contar, né, quanto o exército tem, a população, assim, numa atitude orgulhosa, e Deus não se agradou disso. E Deus pediu
para Davi escolher uma das punições. Se ele ia perder para os inimigos por um determinado tempo, ou se um juízo da parte do Senhor viria sobre a nação. E ele falou assim: eu prefiro estar nas mãos do Senhor, porque nas mãos do Senhor há misericórdias. Então nós temos que preferir estar nas mãos do Senhor, mesmo se Ele nos discipline por um determinado momento. Porque se a gente comete pecados, comete erros, a disciplina virá. Não pense que o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados não têm consequência. Tem consequência. E a gente está vendo aqui, à luz do texto da palavra de Deus, que o homem segundo o coração de Deus pecou de forma grave. Ele merecia morrer. Se fosse segundo a lei, né, olho por olho, dente por dente, ele merecia morrer. E Deus usou de misericórdia para com ele. Mas as consequências dos seus atos foram todas... Ele sofreu todas elas. Ele sofreu todas as consequências dos seus atos. Então isso a gente que fique de aprendizado para nós, né? Que a gente reflita nessa situação aqui de Davi. O próprio filho dele, na sua própria casa, perseguindo ele e conspirando contra o seu reino. E se isso aconteceu com Davi, eu acredito que nós não somos melhores que Davi, né? Nós podemos ser, no mínimo, iguais a ele em limitações. Então, que isso sirva de exemplo para nós, né? Sirva de reflexão, que a gente entenda que se a disciplina vem do Senhor, se as consequências dos nossos atos são permissão do Senhor, então que a gente abra bem os nossos olhos, os nossos ouvidos, fique bem atento a essa situação para que a gente venha a aprender com essa situação que está passando. E aqui Davi ele demonstra que ele aprendeu, né? Ele fala: eu deitei e dormi e acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Então aqui Davi ele mostra que a segurança dele está no Senhor. O Senhor é o Deus que dá, o Senhor é o Deus que tira e o Senhor é o Deus que sustenta. Então Deus estava sustentando Davi naquele momento, diante daquele caos, que o reinado de Israel estava correndo sério risco por causa da conspiração de Absalão, um homem que foi entregue ao seu orgulho, e ele cometeu atos terríveis durante essa conspiração. Ele abusou das servas de Davi durante o período que Davi estava fora de Jerusalém, né? Ele fez assim coisas terríveis. E Deus trouxe a resolução desse problema também, né? Absalão ele não se arrependeu dos seus atos, né? Ele manteve essa determinação de matar o seu pai. E na história bíblica fala que ele era um homem belo, um homem alto de cabelos longos. E até a sua própria morte acontece de uma forma assim que para mostrar que Deus abate os orgulhosos, né? Ele estava seguindo numa carruagem durante a guerra e ele ficou preso nos galhos de árvore pelo pescoço. E um dos servos de Davi foi lá e deu cabo da sua vida. Ficou preso pelos cabelos, né? A parte do seu corpo que mais chamava a atenção, né? Pela beleza naquele momento ali, no contexto da história de Israel. Então Deus ele tem a resolução de todas as situações. Ele tem o controle, tem a soberania em suas mãos. E Davi descansava nisso, porque ele sabia que a sua vida estava segura no Senhor. E a gente precisa descansar nessa verdade, que nossa vida está segura no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor a tal ponto que, apesar de nós, se nós não tivermos a resolução dos nossos problemas, no dia que a gente acha que tem que ser resolvido, a gente tem que descansar em paz. Se não resolveu hoje, deita, dorme, descansa no Senhor, que amanhã pode ser o dia da resolução do seu problema. Não perca a noite de sono por causa de problemas. Aqui o rei Davi está mostrando isso aqui. Davi estava sendo perseguido, o seu reino estava sendo destruído por causa da ação do seu filho, conspiração do seu filho. O seu filho convenceu politicamente aos homens de Israel, grande parte dos homens de Israel e o povo de Israel,
lutar contra o reinado de Davi, tanto que Davi teve que fugir para que isso não acontecesse. E parte dos homens leais a Davi tiveram que fingir que eram leais a Absalão e tramar estratégias de guerra até o momento que Davi pudesse voltar. Então, tem situações que nós passamos que não adianta perder noites de sono. A gente tem que descansar no Senhor. Eu não estou falando que você não vai sentir aquele peso emocional, que você não vai sentir a preocupação. É lógico que você vai sentir porque você é um ser humano, eu também sou um ser humano. Nós vamos passar por esses momentos. Mas nós precisamos descansar no Senhor a tal ponto de que nós possamos simplesmente realmente colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu deito, como Davi falou, deito, durmo e acordo em segurança, porque é o Senhor que me sustenta. Se esse problema não foi resolvido hoje, ele pode ser resolvido amanhã. Se não for resolvido amanhã, se for daqui 5, 6, 10, 20 dias, será resolvido. Mas eu não posso abrir mão da minha confiança no Senhor e eu não posso abrir mão da minha paz que Deus me deu por causa de um problema e por causa de uma situação muito difícil aqui no caso do rei Davi. Então, que isso sirva de exemplo para todos nós irmãos, nós cristãos. Os problemas virão. O próprio Cristo disse, né, no mundo tereis aflições. Mas ele disse também, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. Ou seja, inimigos teremos, né? Davi teve inimigos que se multiplicaram por causa dos seus pecados. Mas Deus o sustentou. Então a gente precisa aprender, assim como o rei Davi, a descansar em meio aos problemas, a descansar em meio ao caos, a entregar as nossas emoções, a nossa ansiedade nas mãos do Senhor. É Ele quem vai resolver as nossas situações. Aquilo que não está ao nosso alcance, aí que nós temos que descansar no Senhor mesmo. A gente tem que desabafar em oração, como o rei Davi falou aqui no começo do Salmo. Senhor, os inimigos estão te multiplicando, trazendo para a nossa realidade. Senhor, os problemas estão se multiplicando. Senhor, eu não sei como resolver esses problemas. Senhor, eu sei que o Senhor pode resolver esses problemas. O Senhor pode usar as minhas mãos para resolver esses problemas. O Senhor pode me dar sabedoria para resolver esses problemas. O Senhor pode me dar uma direção para resolver esses problemas. Então eu preciso descansar no Senhor. Descansar apesar de todas as dificuldades. Então o maior remédio para a insônia, o maior remédio para uma noite depressiva é descansar no Senhor. É confiar no Senhor. É você descansar, colocar ali a cabeça no travesseiro mesmo e falar assim, é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me sustenta, é o Senhor que me conduz em triunfo, é o Senhor que vai me levar ao centro do seu propósito. O propósito de Deus para nós é formar a imagem de Cristo em nós. E nós passaremos por provações, passaremos por dificuldades. Até mesmo com Deus nos ensina até em meio aos nossos erros. E Davi aprendeu uma lição dolorosa aqui nesse salmo. Uma lição assim muito difícil na sua história. Né? Passou por um problema gravíssimo numa família que se estendeu ao seu reino. Às vezes nós passamos por situações na família e no nosso trabalho, e às vezes a gente não sabe como resolver. E a gente precisa ter o Senhor como nosso escudo. A gente precisa ter o Senhor como o nosso porto seguro. O Senhor precisa ser tudo em nós. Nós precisamos entregar tudo ao Senhor. Demonstrar confiança irrestrita, completa diante desses problemas. E para encerrar essa reflexão, esse estudo, nós temos aqui o versículo 7 e o versículo 8. Vamos ler? Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Aqui ele está clamando ao Senhor. Acerta os meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. Aqui o rei Davi está bem bravo. Né? Só que tem uma justificativa para ele estar bravo. Qual que é a justificativa? O versículo 2 já diz, as pessoas dizem assim, Deus nunca o livrará. O que as pessoas estão querendo dizer com isso? Deus nunca o livrará.
Eles estão fazendo o quê? Reduzindo o poder de Deus, reduzindo a soberania de Deus. O rei Davi, ele não está revoltado porque está sendo perseguido. Ele está indignado porque as pessoas estão reduzindo o tamanho de Deus. Eles estão dizendo que Deus não é capaz de resolver essa situação para Davi. Isso deixa Davi indignado. E por isso que ele fala aqui, ó, Deus, quebra os dentes dele, né? Ele foi bem bravo aqui, bem revoltado, tipo assim, porque tem que quebrar os dentes para eles não falar essa bobagem de novo. É isso que ele estava querendo dizer. Ele estava bem bravo. Ele não estava bravo porque ele estava sendo perseguido. Ele estava bravo porque as pessoas estavam reduzindo o tamanho de Deus. Eles estavam querendo dizer, em outras palavras, que Deus era como um homem, né? Porque, tipo, eu posso lutar contra 10 mil homens sozinho e vencer, humanamente falando? Não. Qual que é a única possibilidade de eu vencer? Se eu tiver revestido do poder de Deus. Foi isso que Sansão fazia, né? O juiz Sansão, da época dos juízes, né? Tinha uma força sobrenatural, mas a força dele vinha de quem? Do Espírito Santo. E ele vencia os exércitos inimigos porque o poder do Espírito estava sobre ele. E Deus o revestiu de poder para vencer aqueles inimigos. Então, Davi, ele está aqui revoltado porque as pessoas estão tentando reduzir o tamanho de Deus. E Deus não é como homem. Deus é criador, Deus é soberano, Deus é transcendente. Deus está acima de tudo e de todos. Então, por isso que ele está revoltado aqui, que ele fala, né? Quebra os dentes dos perversos, né? Ele fala, acerta os meus inimigos no queixo e quebra os dentes, né? Um soco no queixo, um soco no meio da boca, né? Pra quem já assistiu boxe sabe o que é isso. Quando um lutador toma um soco no queixo, ele balança, né? Porque atingiu o queixo, ele perde ali o norte, né? Perde o equilíbrio, né? E aí é o momento que ele pode ser nocauteado. Então aqui, na verdade, Davi está falando assim, nocauteie os meus inimigos, Senhor, porque eles estão falando coisas a respeito do Senhor que desonra o seu nome. É isso que Davi está querendo dizer aqui. E no versículo 8 ele termina declarando, né? De ti, Senhor, vem o livramento, abençoa o teu povo, né? Aqui Davi ele faz uma paráfrase aos tempos de Moisés, né? No deserto com o povo de Israel, né? Quando o povo de Israel ia levantar acampamento para prosseguir em direção à terra prometida, ele dizia, né? Ele declarava isso e o povo declarava junto, né? Levanta-te, Senhor, salva-nos dos nossos inimigos, né? E destrua todos os nossos inimigos e abençoa o teu povo, né? Essa era uma declaração do povo de Israel quando eles levantavam o acampamento para prosseguir para a terra prometida. E a caminhada do povo de Israel é uma simbologia da caminhada da igreja em direção à terra prometida, a Canaã celestial. Porque naqueles tempos Israel estava indo atrás de uma recompensa terrena. Nos tempos de hoje a igreja está indo em busca de uma recompensa espiritual. Vem à minha mente aqui a promessa que Deus fez a Abraão. Os seus descendentes serão numerosos como as areias do mar, nível terreno, e numerosos como as estrelas dos céus. Está falando de filhos espirituais. Aqui está falando da igreja. A igreja hoje ela tem um aspecto terreno, porque são formados de homens e mulheres, imagens e semelhanças de Deus, mas ela tem uma conotação espiritual, porque é o corpo de Cristo, é o corpo místico de Cristo. Então, nós prosseguimos nessa caminhada, né? Deus abençoa o seu povo, que hoje é a igreja, caminhando na direção da terra prometida. Então a igreja sempre tem que ter esse brado que Davi está falando aqui: levanta-te, Senhor, salva-nos, né? Quando nós estamos passando por dificuldades, quando a igreja de Cristo está sendo perseguida pelo mundo, ou até mesmo passando por dificuldades aqui,
na igreja local, a gente tem que ter esse brado, tem que ter esse relacionamento com Deus, como Davi teve, que levanta-se, Senhor, salva-nos dos nossos inimigos. A igreja tem que ter esse brado. Esse é um brado de quem tem intimidade com o seu Senhor. A gente tem que ter essa proximidade. Cristo rasgou o véu do templo de cima a baixo. Em outras palavras, Cristo rasgou a si mesmo para fazer um caminho entre nós e Deus. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse caminho nós temos que trilhar. Nós temos que trilhar no caminho do relacionamento para com Deus. E reconhecer que de Deus vem a salvação. Esse salmo aqui também está falando de redenção. Está falando de salvação. Esse aqui é um salmo também que remete à obra salvadora de Cristo. De Cristo, do Senhor, vem o livramento. E Ele que abençoa o seu povo. Qual é o livramento que Deus trouxe ao seu povo? Nos livrou da morte eterna. E qual é a bênção que Deus nos deu? Deus nos deu a vida eterna, algo que nós não merecemos. Nem todas as obras que nós fizermos durante a nossa vida vai pagar aquilo que Cristo fez na cruz. Simplesmente nós podemos o quê? Entregar as nossas vidas a Ele e viver em devoção e obediência à sua palavra. Amém, irmãos? Então essa é a reflexão da noite, esse é o estudo bíblico da noite, que nós venhamos ter esse brado da igreja de Cristo. Vem, Senhor, salva-nos, livra-nos dos nossos inimigos e abençoa o seu povo. É muito bonito esse final, né? De ti, Senhor, vem o livramento, né? Nós vamos ser perseguidos, nós vamos passar por dificuldades, mas nós temos que ter essa confiança que o rei Davi tinha. O rei Davi estava sendo perseguido por muitos inimigos, e algo muito sério, né? Perseguido por inimigos de perto, não eram inimigos de longe, eram inimigos que conheciam ele, que conheciam a sua rotina diária, que sabiam dos seus costumes. Então eram inimigos muito perigosos. E nós temos inimigos de perto também, irmãos. Então nós temos que refletir sobre isso. Tem que colocar diante do Senhor a nossa vida e falar: Senhor, livra-nos dos nossos inimigos, principalmente dos de perto. E Senhor, nos abençoe, porque nós somos o seu povo, propriedade exclusiva, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido pelo sangue de Jesus. Que nós venhamos ter esse brado, como o rei Davi teve. Realmente, esse brado de salvação. Amém? Vamos orar encerrando esse momento, pedindo que o Senhor venha realmente trazer sabedoria ao nosso coração, que nós venhamos refletir nessa palavra, que nós venhamos realmente entender como o rei Davi. Eu errei, cometi erros, o Senhor traz a disciplina, mas é Ele quem me sustenta e Ele quem me livra dos meus inimigos. Ele perdoa os meus pecados e Ele traz a redenção, e Ele traz a bênção sobre a minha vida. Amém. Pai querido, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos, ó Pai. Nós temos certeza que o Espírito Santo falou com cada pessoa e vai falar com cada pessoa que acessar a essa transmissão. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo faça a Tua boa obra. Te agradecemos, querido Espírito Santo, pela boa obra que você tem feito no coração de cada um dos ouvintes e aqueles que vão acessar essa live em outros momentos, Pai. Te louvamos e te agradecemos, ó Deus. Dá-nos uma noite abençoada, uma noite de descanso. E que, como está aqui nesse salmo, ó Deus, que nós venhamos deitar, descansar e ter a certeza que a nossa segurança está no Senhor. E nós descansamos em paz, porque nós sabemos que estamos seguros no Senhor. E nós clamamos ao Senhor por livramento, porque nós sabemos que o Senhor é que nos livra. E nós clamamos ao Senhor para que o Senhor nos abençoe, porque nós sabemos que o Senhor nos abençoa, Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus te abençoe, meu amigo. Deus abençoe, meu irmão. Que você realmente venha receber essa palavra e guardar no seu coração. Amém. Deus abençoe.